e vou compartilhar a tela para a gente começar a nossa aula. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula com uma oração. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de termos convívio, de termos aqui a companhia dos irmãos, iniciarmos uma aula para estudar a sua palavra, para estudar, Senhor, dos propósitos que temos em nossos corações, que temos que manter todo o tempo, buscando estar próximos de Ti, buscando mais a Jesus, buscando pela nossa vida espiritual, buscando, Senhor, pela proximidade de Ti, para não nos envolvermos com o pecado e não nos envolvermos com as coisas deste mundo, Senhor. Pedimos que abençoe esse tempo que iremos passar junto, que tenhamos tempo para entender a Sua palavra, para que quando o fim dos tempos chegar, tenhamos tempo para ficar com o Senhor eternamente. Em nome de seu Filho amado Jesus, que pedimos, agradecemos e oramos. Amém. Bom, então, eu tinha esta lição preparada e algumas mensagens que eu tenho feito aqui nos devocionais estavam voltados a isso, estavam voltados ao tempo. E eu espero que o tempo que eu tenho aqui, de aproximadamente 40 minutos, seja suficiente para a gente ter tempo para o culto a seguir. Então, o que é o tempo? Tempo é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, né, etc. Como eu falei aqui num dos devocionais da manhã, nós temos 86.400 segundos por dia, né, que eu disse que eram 86.400 oportunidades, né, de aproveitar o dia, de estar próximo o tempo todo de Deus. A palavra tempo pode ter vários significados diferentes, dependendo do contexto em que ela é empregada. Nós temos expressões populares, né, no tempo do onça, que é no nosso tempo, né, nossa, que eu digo algumas pessoas, não vou citar nomes, no tempo do rei velho, ou no tempo dos Afonsinhos, que é mais antigo ainda, que nem eu conhecia direito, eu de ouvir falar, que significa que é num tempo distante, numa coisa muito passada, uma coisa antiquada, né? A expressão a tempo significa que o fato está acontecendo no momento oportuno, na ocasião certa. Então, cheguei no cinema a tempo de assistir a sessão, cheguei no prédio da metrô a tempo de cumprimentar os irmãos antes do início do culto. O tempo, fechar o tempo, então, tempo no sentido de meteorologia, fechou o tempo, começou a chover. Tempo musical, o andamento da música dividido em tempos específicos e assim por diante. Tempo verbal, passado, presente e futuro, que a gente estuda em gramática na escola. Tempo de percurso, muito utilizado geralmente em física ou algumas ciências específicas. O tempo, quanto tempo, se um trem pesa tanto, tem tantos vagões e tem que percorrer tantos quilômetros, quanto tempo ele levaria? Você tem que fazer todos esses cálculos para identificar quanto tempo ele levaria para chegar, o tempo de percurso, né? Ou o ônibus que sai do terminal, tal hora, tem tantos quilômetros para seguir, quanto tempo ele levaria para chegar num lugar específico. No meu tempo, quer dizer, eu não vou fazer a hora que você quer, eu vou fazer no meu tempo, quando eu tiver disposição, quando eu estiver pronto, enfim. Matar o tempo é uma expressão usada no momento da distração, do divertimento, que é o que a gente mais tem tempo, tem tido tempo, né? Que é de matar o tempo. Ter tempo é estar livre, sem pressa, disponível. Perder tempo é usado em coisas inúteis, onde não se espera bons resultados. Dar um tempo ou pedir um tempo é solicitar um momento, é pedir uma pausa em qualquer atividade. Tempo de trabalho é o período de tempo diário em que o trabalhador está à disposição de uma empresa, é a sua jornada de trabalho, que está se misturando com o tempo de ficar em casa, com o tempo de ficar com os filhos, com o tempo de almoçar, com o tempo do ócio e assim por diante.
Há coisas rotineiras que fazemos onde o tempo parece durar uma eternidade, enquanto outras, mais agradáveis, onde o tempo parece passar muito rápido. Mas quando voltamos atrás e relembramos esses momentos, parece que os momentos agradáveis foram mais longos. Eles foram tão bons, né, que a gente acaba achando que foram mais longos do que os momentos ruins. Isso acontece porque o nosso cérebro tem uma propensão de manter o foco em coisas novas ou algo que gere aprendizado, por exemplo. Se for alguma coisa comum ou tediosa, ele não vai dar importância, porque ele está preparado, se preparando, né, para receber novas coisas agradáveis, buscando coisas agradáveis. Dizendo tudo isso, nós estamos falando do tempo do homem, que dividiu o tempo em horas, minutos, segundos e assim por diante, dias, semanas, em meteorologia, no tempo que chove, no tempo de ir para o trabalho, enfim. Mas o objetivo da aula de hoje é falar sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus é totalmente diferente do tempo do homem, do nosso tempo. Quando Deus criou o universo e a Terra, ele definiu o que seria o dia e a noite, o que é para nós a definição clara do tempo. Se você deixar o seu relógio de lado, deixar o seu telefone de lado, deixar todas as possibilidades que você tem de cronometrar o tempo analógica ou digitalmente, as únicas formas que você terá de ver o tempo passar é luz e escuridão, luz e sombra. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 5, está escrito lá: "E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro." Não está exatamente na ordem correta, mas foi a manhã primeiro, né? E a tarde depois, finalmente a noite, as trevas. Depois, passadas as trevas, novamente outra manhã e novamente luz, novamente dia. Este foi o dia primeiro. 6 dias depois, Deus criou o homem e colocou-o na terra, fazendo com que passasse a viver nesse tempo, no tempo de Deus. Não havia limitação nesse tempo, né? Pois Deus criou o homem perfeitamente e ele era imortal, assim como Deus, porque ele estava no tempo de Deus. Ele passaria toda a eternidade em total intimidade com Deus e não experimentaria a morte. Deus ainda permitiu ao homem e à mulher que veio em seguida decidirem viver eternamente ou não, quando disse que poderiam comer do fruto de toda a árvore do jardim do Éden, e apenas da árvore do meio do jardim eles não poderiam comer. Mas, infelizmente, foi logo ela que o homem e a mulher escolheram, morrendo espiritualmente no instante em que comeram o fruto. Morrer espiritualmente significa separar-se de Deus eternamente. Porém, o próprio Deus, com seu infinito amor, enviou seu Filho unigênito, Jesus, para permitir a todo aquele que crer nele voltar à intimidade com o Pai. Quando o homem comeu do fruto que não era permitido, ele permitiu ao pecado, que é a desobediência a Deus, fazer parte do seu ser, de forma que isso trouxe graves consequências a toda a humanidade. A morte espiritual em decorrência do pecado reflete também na morte do corpo, no qual se manifestam as doenças. Se o homem não tivesse pecado, as doenças não existiriam. Então, neste momento, é possível compreendermos que a morte é a limitação do homem no tempo. Para Deus, o homem não teria nenhuma limitação, o homem teria eternidade junto com Deus. Então, o tempo é a maior aflição do ser humano, né? Diariamente, a gente vive correndo para pegar o ônibus, o metrô, almoça correndo, escova os dentes correndo quando tem tempo. E a impressão que temos é que Deus fez um dia muito pequeno, né? Pô, Deus só fez o dia com 24 horas. Eu não estou tendo tempo para fazer tudo o que eu tenho que fazer. A limitação do tempo ainda vai além, pois os nossos órgãos, eles têm um tempo
de vida. Os dispositivos eletrônicos têm vida útil. Todo o material tem um tempo para se decompor ou corroer e assim por diante. Durante toda a história, principalmente a partir da Revolução Industrial, o homem tem se esforçado para solucionar o problema do tempo por meio da automação de suas tarefas. No devocional que eu falei aqui sobre o tempo, sobre aproveitar melhor o tempo, eu falei um pouco sobre isso. Porém, a cada nova invenção, o homem inventa também uma forma de não ter mais tempo. Fica claro isso? Se você parar um pouco para pensar, se você já teve a oportunidade de trocar o seu computador ou o seu telefone, por que você trocou? Por acaso não foi porque ele estava lento demais para suas necessidades? E o mais interessante é que provavelmente ele atendia perfeitamente às suas necessidades quando você o comprou, o seu telefone ou o seu computador. Isso significa que você adquiriu outras necessidades porque achou que o tempo estava sobrando. À medida que o seu computador ficou mais rápido, você começou a fazer mais coisas e incluir mais coisas no seu tempo. Neste contexto, nós adotamos os pensamentos imediatistas, pelos quais queremos ver ótimos resultados em pouco tempo, sempre rápido. E um grande desafio é fazer com que os cristãos deixem de pensar dessa forma e adquiram a mente de Cristo, conquistada pela palavra de Deus. Essa é a nossa maior dificuldade. Nós temos que entender que somente o pecado traz resultados imediatos. Cometer um pecado é rápido. Cometer um pecado é simples. Mas o Senhor nos ensina a ter paciência, pois os frutos do Espírito levam muito tempo para amadurecerem em nós e gerarem resultados devido à dureza do nosso coração. Para que os frutos do Espírito entrem e permaneçam em nós, é necessário que deixemos as obras da carne, entenda-se que a carne é a união do corpo e da alma. Em Gálatas 5, 19 a 21, a palavra de Deus nos ensina quais são as obras da carne. E vejam aqui quantas são. Então, Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Vejam aí se todos têm dedos para contar todas elas. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, não teve dedo para contar todas as coisas aqui, e no final ainda, ele diz que coisas semelhantes a essas, quer dizer, ainda tem muita coisa para falar, né? De como é fácil pecar, de como é rápido pecar. Você comete um pecado, em seguida virá uma consequência desse pecado que te colocará ainda mais em pecado. E em Gálatas 5, 22, o Senhor nos ensina quais são os frutos do Espírito. E aí é mais fácil de contar, tem menos coisa para contar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, eu ressaltei aqui fé, mansidão, temperança. A partir destes frutos do Espírito, tudo mais o que vier será de bom grado, tudo mais será bom. Mas para que nós alcancemos os frutos do Espírito, isso demanda tempo. E nós temos que ter fé, nós vamos falar disso especificamente a partir de agora. Então, observe que todos os frutos do Espírito Santo só podem ser adquiridos com o tempo, à medida que permitimos que Deus nos transforme.
Ninguém consegue amar como Deus nos ama de um dia para o outro. Nem consegue se transformar em uma pessoa constantemente alegre em um piscar de olhos. A não ser que esteja usando lá a máscara do seu Walter que a Dorothy fez para ele. Nem mesmo a fé é gerada de uma hora para outra, pois em Romanos 10, 17, aprendemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E isso necessita de tempo. Então, lá, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir o que o seu vizinho diz a respeito de um assunto sobre espiritualidade. Não é ouvir o que o seu amigo mandou de mensagem, de voz no WhatsApp. Não é ouvir o podcast de bom dia todos os dias, ouvir o podcast de notícias. É o ouvir pela palavra de Deus. É um ouvir específico. O que nós precisamos compreender é que os resultados do fruto do Espírito são bons e eternos. Já os resultados do pecado são aparentemente bons, porém são eternamente prejudiciais. Nos trazem algum prazer momentâneo, mas são totalmente prejudicial. Em nossos dias, os cristãos querem resultados imediatos. A gente vê muito isso o tempo todo. Como o pecado pode oferecer, né? Que eu não terminei a frase. E é isso que muitas igrejas estão oferecendo. Citei algumas aqui. Prosperidade financeira, carros importados, né? Observe carros na garagem, casas de praia, sítios, mansões, roupa de grife, etc. Porém, a palavra de Deus nos ensina, em 1 Coríntios 15, 19, que se esperarmos receber algo de Jesus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Jesus nos promete não é para este tempo, traduzindo o que diz aqui. Jesus veio para nos salvar do fogo eterno reservado a Satanás e seus demônios. E o cristão deve entender que a bênção de Deus sobre sua vida financeira é consequência de sua intimidade com Deus, conforme aprendemos em Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a partir daí, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, com certeza, estamos invertendo as coisas, né? Muitas pessoas estão invertendo as coisas. Primeiro, todas as coisas acrescentadas, para depois, então, buscar o reino de Deus. Alguma coisa está errada. Tem um irmão nosso na igreja que diz isso o tempo todo, né? Que ser cristão é estar sempre na contramão. Então, se o reino é de Deus, quer dizer que ele é o rei e nós, como servos, devemos obedecer à vontade de nosso rei. Este nosso rei, Deus, ele não está limitado ao tempo. Para ele não tem tempo, né? Até para usar uma expressão muito utilizada também, para ele não tem tempo ruim. É necessário que nós entendamos que Deus não está limitado ao tempo e não quer que o homem esteja, por isso ele enviou Jesus, seu Filho unigênito, para morrer por nossos pecados e ressuscitar, a fim de que pudéssemos voltar à condição que Adão tinha antes de pecar e viver eternamente. Então voltamos no tempo, no primeiro tempo, naquele tempo em que estávamos com Deus. Deus habita na eternidade e vê todas as coisas concluídas com a sua onisciência. Então ele vive na eternidade, ele habita na eternidade. E de lá ele tem toda a visão sobre a eternidade. Ele comanda esta eternidade com a sua onipresença e a sua onisciência. Em Salmos 90, versículos 1 e 2, a gente pode ver o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Vocês conseguem imaginar, como diz o Marcos aqui, feche os seus olhos e imagine uma eternidade inteira. Imagine de uma eternidade inteira a uma outra eternidade inteira. Quanto tempo temos aí neste intervalo de uma eternidade a outra eternidade? É o tempo de Deus. Então chegamos ao ponto principal deste estudo, com o qual podemos refletir com base na seguinte pergunta: como podemos vencer a limitação do tempo, sendo que ainda não habitamos na eternidade? Se você pensar bem, nós estamos entre aquelas eternidades que eu comentei. A eternidade que Deus viveu e criou o homem, a eternidade em que ele está nos observando, nos preparando, ou pelo menos tentando, e a eternidade que ainda virá. É muito tempo. E Deus, em toda a sua onisciência, nos permite ultrapassar a barreira do tempo, mesmo sem ainda estar na eternidade. E não estamos falando aqui, né? Entenda que a gente não está falando aqui de rapidez, como o Usain Bolt aqui, que faz 100 metros em tantos segundos, já não me lembro mais agora. É tão pouco, é tão rápido que não dá para guardar o tempo. Porque mesmo sendo rápido e veloz, ele ainda está limitado ao tempo. Mesmo tendo tempo no relógio, mesmo tendo tempo no seu smartphone, mesmo tendo todo o tempo do mundo, nós estamos limitados ao tempo. Não o tempo de Deus, que é um outro tempo. O que permite ao homem vencer o tempo é a fé. Por isso eu ressaltei a palavra fé lá na outra passagem. Pela fé em Deus e na morte redentora de Jesus Cristo na cruz, o homem traz à existência aquilo que não existe. Quer dizer, aquilo que ainda não se cumpriu no nosso tempo, mas que já se cumpriu na eternidade. Para Deus já está cumprido. Nosso papel é buscar o que Ele já cumpriu na eternidade para nós. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, nós temos que simplesmente acreditar, sem dar espaço para qualquer dúvida. A gente vai entender isso daqui para frente. Saiba que toda promessa de Deus leva tempo para se cumprir. Porém, nada que vem de Deus demora para se cumprir. Estranha, uma frase complicada? Vamos destrinchar essa frase então. Toda promessa de Deus se cumprirá. Isso é fato. E quando você crê no poder de Deus para cumpri-la, a sua fé trará à sua existência a realização desta promessa. Então a promessa está feita. Deus já cumpriu esta promessa. Cabe a você alcançá-la através da sua fé. Quando você crê, Deus já cumpre a promessa na sua mente e no seu espírito. Esta deve ser a sua fé. Mente e espírito, crendo, confiando no que já está cumprido, mas que nós ainda não vemos. Mesmo que essa promessa ainda não tenha se cumprido no tempo de forma que os nossos olhos humanos possam ver, ela já se cumpriu pela fé. Se você acreditou nela, ela já está cumprida. A fé que permite que nós vejamos com os olhos de Deus, ultrapassando a barreira do tempo e vendo todas as coisas completas, a fé é que nos permite que vejamos com os olhos de Deus, ultrapassando a barreira do tempo e vendo todas as coisas completas como na eternidade. É a fé que nos permite isso. Por esse motivo, nada do que vem de Deus demora para se cumprir. Se já está cumprido, nos falta alcançar. Então já está posta. Né? Pode levar anos para os nossos olhos verem, porém nada do que provém de Deus demora para se cumprir, pois tudo o que ele faz acontece no tempo perfeito, porque ele é onipotente, onipresente e onisciente.
Então, quando a gente diz aqui, o tempo de Deus é o tempo perfeito. O nosso tempo é que não se adequa ao tempo de Deus. Quando você crê que uma promessa de Deus para a sua vida já se cumpriu, você não fica ansioso esperando que ela se cumpra. A ansiedade é um resultado da falta de fé. Por isso o Senhor nos ensina em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, que devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele. Está escrito lá: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu amplio aqui, porque Ele tem cuidado de vós de eternidade a eternidade. Na eternidade da criação, na eternidade final junto com Ele. O Senhor ainda nos ensina que devemos entregar todos os nossos pensamentos, sonhos e anseios a Ele, demonstrando toda a nossa fé. Lá em Salmos 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. O tempo verbal aqui está para o que está escrito, mas nós podemos mudar um pouco esse sentido, dizendo o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor de uma vez, confia nele de uma vez, porque tudo ele já fez e ainda fará. A definição de fé, em Hebreus 11, versículo 1, nos permite compreender a imensa graça de Deus dada ao homem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, enquanto eu estou concentrado nas coisas que eu espero, eu não alcanço as coisas que eu não vejo, porque eu não estou tendo olhos para o que realmente eu deveria estar esperando. Eu estou esperando por coisas erradas. Deus deu ao homem a capacidade de crer. E é pela fé que a fé que aquilo que não se vê torna-se concreto. Então é através da fé que o que eu não vejo se torna concreto. Vamos ver novamente o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, para observar que a fé é a prova das coisas que se não veem. A fé é a prova das coisas que se não veem, é o que está escrito lá, perdão. Eu usei o tom errado aqui. Então, sabe o que significa isso? Que a fé é a prova das coisas que não se veem? Vamos usar um exemplo simples. Muitas pessoas dizem que Deus não existe, porém, a nossa fé é a prova de que Ele existe. Se muitas pessoas dizem que Deus não existe, é porque estas pessoas não estão vendo a Deus. E como é que eu vejo a Deus? Pela fé. Se eu acredito em Deus, se eu acredito que Ele existe, é porque eu o vejo, não com os olhos, mas com a fé. Mesmo que as pessoas digam que a promessa da salvação seja uma farsa, pela nossa fé ela é concreta. Porque se nós não tivéssemos fé em Deus, ele não existiria, nem escrito. Não importa o que as pessoas digam sobre as promessas de Deus na minha vida, porque a minha fé é a prova de que elas são reais. E isso é dom de Deus. Se isso é dom de Deus, Deus existe. Deus existe porque eu tenho fé, porque eu creio nele. Então tudo se completa. Vamos ver exemplos que eu usei inclusive nos devocionais, exemplo de alguns homens que venceram o tempo pela fé, que tiveram fé no que não se via, que ouviram coisas que viriam, que aconteceriam, fatos que aconteceriam, sem que houvessem provas de que realmente aconteceria. No Antigo Testamento, nós temos vários exemplos desses homens. Noé, por exemplo, obedeceu a Deus e construiu a arca para a salvação da raça humana em meio a uma sociedade corrompida. Em Hebreus 11, 7, nós lemos que Noé foi avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, e mesmo não vendo, creu totalmente no Senhor.
E não é que ele acreditou e guardou isso para si. Não, eu acredito, tudo bem, aí eu vou sentar e esperar. Ele pôs em funcionamento a construção da arca. Imaginem o tempo que isso demandou, o esforço físico que isso demandou, não só dele, o esforço psicológico, porque isso foi debaixo de ofensas, de pessoas que não acreditavam, né? Mas ele, crendo, executou o que tinha por fazer. Lá em Hebreus 11, versículo 7, diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, a palavra final deste versículo diz exatamente o motivo por que Noé acreditou e pôs em prova, né, o plano que ele tinha que fazer. Ele teve que pensar como seria, construir a arca, pensar numa forma de convencer as pessoas para então aguardar o momento certo que ninguém sabia quando seria, para ter fim. Abraão obedeceu ao Senhor sem ainda ver no seu tempo a terra em que habitaria. Então imaginem, você compra um terreno, enquanto você está assinando o contrato e pagando a primeira parcela, você já tem que ter em mente como será a casa que você construir, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, quer dizer, ainda não era o lugar dele, e saiu de lá sem saber para onde ia. Não era lá que ele ia ficar. Agora preste atenção no versículo 13 do mesmo capítulo da carta aos Hebreus. No versículo 13. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu reforcei aqui. Sem terem recebido as promessas. Quem recebeu a promessa não foi o povo todo, foi uma única pessoa. Ouviram desta pessoa como seria, mas creram e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, mesmo sem verem as promessas cumpridas no seu tempo, esses homens viram-nas concretamente e abraçaram-na pela fé. Esta é a fé que Deus espera de você. É a fé que o seu cônjuge tem no momento de assinar o contrato de como será a casa dos sonhos no final. Moisés foi outro homem que venceu o tempo pela fé. Em Hebreus 11, 27, a palavra diz que ele ficou firme quando saiu do Egito, como vendo o invisível. Como vendo o invisível? Não, ele estava vendo o invisível. Imagine você ficar parado de frente para o mar, antes do mar se abrir, imaginando que ele se abriria e que todo o povo passaria pelo meio daquelas águas para atingir o seu objetivo, que aquelas águas não cairiam sobre eles e que eles conseguiriam chegar lá. Então, aquele que crê em Deus e na obra redentora de Jesus na cruz, vê as promessas de Deus que aquelas pessoas que não creem não conseguem ver. Então, não é que eles não conseguem acreditar nas coisas, é que eles não têm fé suficiente para imaginá-las acontecendo, para imaginá-las acontecendo em cada um deles. Em Hebreus 11, 24 a 27, está escrito que pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele já estava vendo isto. Então,
Deus espera que você, que eu, que nós, por meio da fé, vejamos como Ele vê todos os dias, porque o tempo é dele. Se você crer totalmente nele, tudo que ainda não se realizou no seu tempo, no meu tempo, no nosso tempo, irá se tornar concreto. Toda promessa de Deus se cumprirá, é fato, e sempre no tempo perfeito. Então, que a partir de agora nunca mais nos permitamos limitar ao nosso tempo, pois o Espírito Santo acrescentou à nossa fé, e acrescentou para nós a fé, e vai fazer isso todos os dias em que nós meditarmos na palavra de Deus. Esta fé recebida do Espírito Santo só crescerá. E crescerá na proporção da promessa que recebemos. Então, para finalizar, que o Deus Todo-Poderoso abençoe as nossas vidas todos os dias, até que não haja mais o tempo, o nosso tempo. Amém. Deixa eu abrir aqui os... eu tinha pedido para, não me lembro agora, pedi para alguém fazer a oração. Marcos Valente, ok, Marcos, por favor, está aberto o seu microfone. Oremos. Maravilhoso Deus, nós agradecemos mais uma vez pelo tempo que o Senhor concede a nós nessa manhã para ouvir essa palavra que nos edifica muito, Pai. Então nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a vida e o tempo e nós escolhemos, Pai, do nosso tempo a melhor parte, que é nos acordarmos e ouvirmos de Ti. Te agradecemos pela vida, Pai, do Otávio, que tem sido um instrumento, Pai, tão importante nesses momentos de crise que nós estamos distanciados, Pai, em nossos lares. Que o Senhor abençoe não só ele, mas toda a sua família. Que o Senhor guarde cada um, Pai, dos nossos irmãos. Supre a necessidade, Pai, de cada um. Ajude, Pai, a separarmos, Pai, esse presente que o Senhor nos dá, que é o tempo de estarmos aqui na terra para escolhermos a melhor parte, que é estar aprendendo mais do Senhor, Pai. Que nós possamos ter a prática em pegar a palavra de Ti, ler, estudar, porque sabemos que através da Tua palavra nós nos fortalecemos, nós aumentamos a nossa fé, cada vez mais nós acreditamos naquilo que nós vemos e ouvimos. Então, que nós possamos alimentar mais de Ti. Ajude também a nos contermos, Pai, a nossa ansiedade, que nós possamos viver o presente, que a própria palavra diz para que é um presente, viver o presente. Nós não conseguimos, Pai, voltar àquilo que aconteceu e muito menos viver aquilo que ainda nem sabemos que vai acontecer. E que possamos desenvolver, Pai, através daquilo que nós alimentamos todos os dias, a nossa fé, e pedimos para o Senhor com detalhes, Pai. Que nós possamos falar com o Senhor aquilo que nós queremos, com o máximo de detalhe possível, Pai, porque nós muitas vezes pedimos mal e por isso que talvez nós não recebemos, Pai, do Senhor, porque nem sabemos o que queremos. Que nós possamos pedir no tempo que a gente quer também, mas que o Senhor não responder no tempo que nós queremos, que nós nos sentimos frustrados, mas que nós possamos acreditar que aquilo não era para nós. Pai, espero que todo esse tempo que nós estamos realmente distante
um dos outros fisicamente, nós possamos aprender e tirar lições, agradecer porque nós estamos reunidos constantemente, nós temos a oportunidade. Ajude a divulgarmos, Pai, para que mais pessoas possam se reunir aqui, mesmo que seja pela internet, Pai, nós estamos nos alimentando o nosso espírito. Que agora possamos, Pai, cultuar ao Senhor, cantando, compartilhando, Pai, o pão e também, Pai, contribuindo para que o Teu Evangelho cresça através do fruto que o Senhor nos dá, porque sabemos que nada daqui levaremos, apenas somos realmente administradores das coisas que o Senhor nos dá. Então, que nós possamos repartir para que mais e mais pessoas possam ouvir de Ti, Pai. Que possamos ter a nossa fé também de forma que nós possamos contribuir com aquilo que nós temos, não o que está sobrando, Pai, mas sim com aquilo que realmente o Senhor merece, Pai. Que nós possamos louvar ao Senhor agora no nosso culto, que mais e mais pessoas possam entrar nessa sala virtual para que nós possamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é digno ontem, hoje e sempre. E tudo isso que nós fazemos é porque o seu amor é imenso para conosco através do teu Filho Jesus. E é por Ele e para Ele que nós fazemos tudo isso, que seremos gratos eternamente. No nome dele que nós oramos. Amém. Amém.